Só que nós temos uma situação especial, que é quando a empresa ela inicia sua atividade no decorrer do exercício social. Que aí o limite de faturamento já não é mais 4.800.000. É o proporcional de R$400.000, multiplicado pelo número de meses compreendidos entre o início de atividade e o final do respectivo ano calendário. Tá? Sendo que a fração de mês ela será considerada mês inteiro. Tá? Então você vai ver lá qual foi o mês da Constituição, independente se foi no dia 1º ou no dia 31, né, ou no dia 30, dependendo do mês, eu vou considerar o mês, ou seja, 400.000 naquele mês de faturamento. Certo? Então, se a receita bruta acumulada no ano calendário de início de atividade no mercado interno ou em exportação para o exterior for superior a qualquer um dos limites a que se refere o CAPT, a empresa estará excluída do Simples Nacional e deverá pagar a totalidade ou a diferença dos respectivos tributos devidos em conformidade com as normas gerais de incidência. Tá? Então, estou no início de atividade, extrapolei os R$400.000, aí eu automaticamente estarei excluído do Simples Nacional. Tá? Lá no parágrafo 2º, os efeitos da exclusão prevista no parágrafo 1º, lei complementar número 123, serão retroativos ao início de atividade se o excesso verificado em relação à receita bruta acumulada for superior a 20% dos limites previstos no CAPT. E 2, ocorrerão a partir do ano calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta acumulada não for superior a 20% do limite previsto no CAPT. Tá? Então, da mesma forma que nós vimos na questão das empresas constituídas anteriormente ao exercício, eu também vou considerar 20% do limite proporcional. Então, exemplo, empresa constituída dia 25 de maio de 2000 e X, que em outubro deste ano tem receita bruta acumulada de 3.900.000. Limite permitido de maio a dezembro, 8 meses, faturamento mensal de 400.000, limite para 2000 e X, 8 vezes 400.000 dá 3.200.000, excesso de 20% dá 640.000. Então, nós temos aí um valor de até 3.840.000, tá? Está 3.200.000 do limite normal, mais 20% de 640.000, 3.840.000, né? Para permanecer no regime. Então, esta empresa, para se manter no Simples Nacional no ano seguinte, teria que faturar até o limite proporcional de 3.200.000. Caso a receita bruta ficasse entre 3.200.000 e 3.840.000, estaria excluída do Simples Nacional a partir de janeiro de 2000 e X. Como em outubro ela já faturou 3.900.000, mais de 20% do limite proporcional de 3.200.000, já no mês de novembro, deverá recalcular de forma retroativa a maio, em outra modalidade de tributação, lucro real presumido, e recolher todo ou a diferença dos impostos do período. Então, olha só, uma preocupação que você tem que ter no controle das empresas que estão iniciando, tá? Então, se a empresa extrapolar em mais de 20% o limite proporcional que lhe é permitido para a permanência do Simples, ela, no mês seguinte ao estouro de faturamento, ela vai ser excluída do Simples Nacional, ela tem que ir lá no portal e se excluir do Simples, e vai calcular de forma retroativa ao início da atividade.
pela modalidade que ela escolher, se for presumido ou se for lucro real, e recolher a diferença dos impostos que possa existir, tá? Ou em todo ou em parte. De repente a empresa não pagou imposto durante o período, ela vai ser excluída e vai ter que pagar todo o imposto calculado na forma de lucro real ou presumido, tá? Desde maio. Aí eu tenho que pagar multa de mora pelo atraso. É uma discussão muito grande aí sobre as obrigações acessórias, porque aí eu vou estar obrigado a entregar obrigações acessórias, né? Porque, na verdade, o que o fisco entende é que você optou pelo simples de forma indevida. E pelo seu faturamento, no primeiro ano, você nunca deveria ser do simples. Tá? Então, é fundamental que você tenha um planejamento do cliente, né? Tem que conversar com o meu cliente, o planejamento dele, um planejamento estratégico, um planejamento financeiro, a questão de qual é a previsão de faturamento neste primeiro ano. Tá? Então, tem que ter um cuidado bem especial para não incorrer nisso. Se você já teve uma experiência dessa, você sabe o que eu estou falando. Se você ainda não teve uma experiência dessa, por favor, não tenha. Porque é uma dor de cabeça tremenda ter que fazer retrabalho, tá? Desde o início da empresa até você chegar no período atual. Então, imagina. Por isso que eu sempre bato na tecla que eu tenho que fazer contabilidade de qualquer empresa. Porque imagina você ter que sair do simples para o lucro real se você não faz contabilidade dela. Como que você vai fazer? Tá? Então, esses são os critérios de exclusão. Tá? Depois, em outro vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre as especificidades do cálculo do ICMS e do ISS na hora que você estoura limite lá no Estado. Tá?